A minha saudação muito especial ao povo de Paranavaí. Isso, com o Marcelino, que foi o coordenador da RCC nos últimos anos, e a Jusvani, que foi eleita recentemente. Eu perguntei se ela já tomou posse. Ele falou, não, é 1º de janeiro. Eu digo, nossa, está igual o presidente da República agora, né? Minha saudação também ao Padre Cláudio Mar, que é o assessor da RCC na Diocese de Paranavaí. Fiquei muito feliz de ver a imagem de Nossa Senhora do Rocio, aqui, a nossa rainha e padroeira do Paraná. Queridos irmãos, a palavra de Deus é palavra de Deus. Nenhuma palavra no mundo é comparável com a palavra divina, exatamente porque todas as demais são palavras humanas. Quando a gente escuta o Santo Evangelho e deixa ele passar dos ouvidos para o coração, alguém dizia, eu vi recentemente, alguém falar que uma grande distância, uma das maiores distâncias que existe, está entre o ouvido e o coração. Quando a gente deixa a palavra de Deus atingir o nosso coração, pouco a pouco, nós vamos sendo transformados pela palavra de Deus, para ter em nós os mesmos sentimentos, o mesmo modo de agir, a mesma compaixão que havia em Cristo Jesus, que tudo isso transparece nos Santos Evangelhos. Hoje, nós ouvimos uma passagem bastante conhecida dos discípulos, que passando por entre plantações de trigo, eles arrancavam algumas espigas, estavam com fome. A fome naquele tempo era diferente da nossa, o alimento era muito mais difícil. E eles ali arrancaram algumas espigas, não se sabe nem quantas eram. Porém, os mestres da lei, os fariseus, que eram observantes da palavra de Deus, reclamaram para Jesus porque eles arrancaram aquelas espigas no dia de sábado. Uma vez eu estava em Nazaré, lá na Terra Santa, e era um dia de sábado. Não sei quem de vocês já foi para a Terra Santa. Olha, tem avião indo para lá tantas vezes, quero ver os padres aqui. Olha, tem bastante gente, né? E eu entrei no elevador, não me lembro qual andar que eu iria, se era o 8º, 10º andar, mas não importa, porque você não precisa teclar no dia de sábado. O elevador, ele vai de andar em andar, para que o judeu não precise teclar no dia de sábado. Eles levam muito a sério. E sabe por quê? Tem um motivo muito bonito pelo qual eles fazem isso. Porque a grande pergunta por baixo desta firmeza deles no sábado está a seguinte constatação: eles tinham uma pergunta que rondava os estudiosos na época, e a pergunta era essa: qual é o maior mandamento de Deus? E eles haviam interrogado toda a Sagrada Escritura para saber qual era o maior mandamento. E chegaram à conclusão que era o sábado. Por quê?
porque até Deus vive. Deus trabalhou 6 dias e no 7º dia descansou. Se até Deus vive o sábado, esse é o mais importante. E por isso a firmeza deles, cuidando para que não se fizesse nenhum trabalho no sábado, zelando deste preceito tão importante que para nós passou a ser o domingo. Só que, quando eles apresentam isso para Jesus, Jesus apresenta para eles uma outra versão, uma interpretação diferente. Jesus, que está vindo do céu, que está vindo de uma família unida no amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus apresenta que o maior mandamento não é o sábado, mas é o mandamento do amor. Esse é o maior. De fato, em outros momentos será perguntado diretamente para Jesus e ele vai responder isso. O maior de todos os mandamentos é amar a Deus e o próximo como a ti mesmo. Eu quero dizer para vocês nesta tarde, diante de tantos olhares aqui para este altar, nesta igreja hoje, esse centro de eventos, eu quero dizer para vocês, testemunhar que esta dimensão do amor ao próximo está em primeiro lugar no meu coração. Não consigo viver intensamente, mas é atenção constante. Eu me lembro, quando eu era seminarista, fui enviado por Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger, que era bispo de Ponta Grossa na época, para um ano de espiritualidade na Itália, e eu estive junto dos focolares numa escola para sacerdotes, e a gente escutava o evangelho cedo, vivia durante o dia e à tarde partilhava como cada um tinha vivido a palavra de Deus. E eu me lembro que depois de alguns meses deste treinamento muito prático com a palavra de Deus atuando, eu fui até o diretor da escola. O nome dele era Dom Gio. Só que Dom não quer dizer bispo na Itália, Dom é padre, né? Padre Gio. Eu fui conversar com ele, eu jovenzinho, e eu disse assim: Dom Gio, se eu entendi bem aquilo que nós estamos vivendo, eu vou tentar resumir em poucas frases. Se eu entendi bem, o amor ao irmão é tão central no cristianismo, que eu deveria praticamente me ajoelhar diante de cada irmão. Não se ajoelhar com o joelho como a gente faz perante a Eucaristia, mas se ajoelhar com o coração, inclinar-me diante de cada irmão. Dom Gio me escutou e ele disse: faça isso, você está no caminho certo. O tempo se passou, mas essa tensão constante nunca desapareceu. E sabe quem ajuda para que esta tensão constante seja mantida dentro? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos mantém online, por assim dizer, com Deus. Porque Ele, a todo instante, Ele está falando dentro da gente. Nós somos templos do Espírito Santo. E existe uma voz muito sutil no início, talvez quase não perceptível entre tantas outras vozes, a voz do cansaço, a voz da raiva às vezes, a voz do egoísmo, tudo isso temos dentro de nós,
a voz da vingança às vezes, mas a voz do Espírito Santo está ali dentro. E quando a gente escuta, e você pratica aquilo que aquela voz está falando, você está sendo guiado pelo Espírito Santo, e você está vivendo o amor, porque o Espírito Santo conduz sempre para o amor. E você vai perceber, provavelmente você já percebeu, que com o passar do tempo, esta voz ela vai se amplificando dentro da gente. E você percebe que não é uma voz que vem de você, é de outro, com o maiúsculo, o Espírito Santo que fala em nós. Deixar-se conduzir pelo Espírito Santo. Quem se deixa conduzir pelo Espírito Santo, essa pessoa vive o amor. E chega a aspectos bem concretos. Eu me lembro um dia, eu estava saindo para celebrar a missa, e já tinha até saído fora da casa, saído na rua, tinha fechado o portão, estava dentro do carro, e a voz dentro me dizendo: leva um cálice. Mas eu não trouxe cálice hoje aqui, porque eu sei que tem, aonde vai o padre, onde vai o bispo, ele já sabe que tem o cálice. Mas a voz era tão insistente, que eu desliguei o carro, abri o portão, entrei lá, fui na capela, peguei o cálice, arrumei, coloquei no carro, fui para o local onde eu ia. Quando eu cheguei, eu vi que as pessoas tinham um certo incômodo ali. Perguntei: o que está ocorrendo? Bispo, nós estamos sem o cálice, alguém roubou o cálice. Falei: não tem problema, eu trouxe um cálice. Como é que você explica isso? Telepatia? Porém, tantas outras vezes eu não escuto a voz do Espírito Santo e dá mal. Quando a gente não escuta a voz do Espírito Santo, se dá mal. Há poucos dias, é um fato quase insignificante. Eu precisava fazer a revisão no carro, e a casa lá do bispo de Paranavaí, cabem 2 carros, bem certinho, na garagem. Então o meu carro estava na oficina, eu peguei um outro carro da catequese, um Gol, sabendo que o meu carro ia ficar uns dias para fazer a revisão. Aí, eu voltando para casa, coloquei no meio da garagem, e a voz me dizia: não, leve para o canto, porque pode chegar outro carro. E eu teimoso, falei: não, fique aí. Pronto. Chega a chuva, daqui a pouco buzinam, o seu carro, que deveria ficar pronto daqui 2 dias, já está pronto. Vai lá, tira, coloca no lugar, está vendo? Não escutou o Espírito Santo. Mas eu quero concluir dizendo para vocês o seguinte: eu tenho observado como o nosso povo vive este amor a Deus. 2 fatos. Na Sexta-feira Santa, na Catedral de Paranavaí, celebração da Sexta-feira Santa, não tem missa, é a celebração da paixão do Senhor. Tem a liturgia da palavra, a adoração da Santa Cruz e depois o momento da distribuição da Santa Eucaristia. No momento da adoração da Santa Cruz, o pároco da catedral veio com uma cruz,
mais ou menos desse tamanho aqui. Acho que é bem parecida com essa. E eu fiz o meu momento de adoração. E anualmente, eu confesso para vocês que um dos momentos mais fortes do ano é esse daquele beijo na cruz. Porque ali, eu faço isso todo ano. Na Sexta-feira Santa, eu me consagro mais um ano para amar a cruz do jeito que ela vir, até a próxima sexta-feira. Aí eu fiz esse momento de adoração, o padre me entregou uma cruz pesada, eu fui, desci os degraus para expor, é uma única cruz, tinha bastante gente, para que o povo pudesse fazer a sua adoração. E nesta ocasião, eu presenciei uma cena muito bonita. Sabe quem começou puxando a fila lá do fundo? Uma moça especial, a Priscila. E ela veio, ela foi puxando a fila, ela foi vindo, ela chegou, não tinha ainda começado o canto, que normalmente acompanha este momento. Eu presenciei porque eu estava ali expondo aquela cruz. Ela chegou bem pertinho, do seu jeitinho, toda com a dificuldade. Ela chegou bem pertinho e falou: Jesus, você sabe que eu te amo. E beijou. Ninguém mais presenciou aquele momento, mas eu tive a sensação que Deus foi amado mais do que qualquer outra pessoa, porque o Salmo 8 diz: o perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos. Segundo episódio, eu estava fazendo uma visita pastoral, eu estou falando de como que eu vejo que as pessoas estão amando a Deus, e isso é muito bonito. Eu estava fazendo uma visita pastoral, fomos com o padre numa capela, num assentamento, celebramos a missa de noite, a capelinha estava cheia de gente. Depois da missa teve uma sessão de fotos, quase sempre tem, né? A gente ficou para as fotos, e aí o padre falou, uma família convidou nós para jantar. Fomos jantar na casa daquela família. Chegamos, tudo meio escuro, paramos com o carro, entramos na casa, tinha uma mesa, um banquete. Mas uma família muito humilde. Estava o senhor, a senhora e uma moça. E eu interpretei que era marido, mulher e filha. Errei. Durante o jantar, eles começaram a contar a história. E esta mãe disse assim: nós tínhamos um filho, José Marcos. Ele casou-se com a Eulaine, casou na igreja, tudo certinho. Somos pobres, eles vieram morar com a gente. Depois de alguns meses, o José Marcos sofreu um acidente fatal. Aí, passou o velório, ela voltou para casa. Percebam que situação. E ela disse assim, a Eulaine falou: eu gosto muito de vocês. Se vocês permitirem, eu continuo aqui com vocês.
E eles falaram: nós também gostamos muito de você. Nós queremos que você fique com nós. Voltando para casa, eu fui assim tomado de uma alegria muito grande. Voltando para casa, eu falei para o padre: parece que a gente está vendo se repropor a cena dos pés da cruz. Maria, que tem o filho, que vê seu filho morrer, que é trocado por um outro, mas ela ama. E aquele filho a ama como mãe. Gente, onde que tem isso? Se não é fruto do Santo Evangelho? Por que a Globo não mostra isso? Por que a SBT, a Record, não mostram isso? Mas eu queria questionar nós aqui. Por que nós não mostramos isso? A gente fica só rodando em cima de notícias negativas. E as nossas comunidades estão assim, de gente que vive o amor. Tenhamos olhos, tenhamos sensibilidade. Eu até marquei com o padre, nós vamos ter que fazer um vídeo desse testemunho. Ele foi lá e a família falou: pode vir. Não fomos ainda, mas a gente vai. Porque essas coisas bonitas são fruto da palavra de Deus, que está produzindo frutos em nós. Aqui, nesta sala, provavelmente é hora de eu terminar já, né? Aqui nesta sala, quantos testemunhos tem? Levante a mão as mães. Cada mãe tem uma história. Abaixo. As avós. Já diminuiu um pouquinho, né? Tem bisavó? Tem, olha aí, tem. E os pais? Só pai, né? Olha que bacana, né? Vocês têm testemunhos vivos para contar da família de vocês. Contem, partilhem com os outros e também levem aos seus filhos os testemunhos bonitos do Santo Evangelho. Que assim seja.